E dentro dessa plataforma eu comecei a ganhar mais dinheiro. Pra te ganhar dinheiro dentro das plataformas de questão de conteúdo, a parte tipo privacy, então tu precisa ser uma pessoa famosa, tu precisa ter seguidores. Então, como eu não era, inicialmente eu ganhei esse dinheiro rápido por conta da curiosidade das pessoas. E aí eu parei de vender, logicamente, porque eu não era uma pessoa conhecida, e eu comecei a investir mais nesse negócio de ser cam girl e tudo mais. Que é realmente um trabalho. Ser cam girl pede de ti trabalhos ali de 6 a 8 horas, normal, só que obviamente você vai ganhar muito mais dinheiro. Aí nessa época eu comecei a ganhar de 6 a 8 mil reais. Demorou menos de um mês pra minha mãe descobrir. Alguém tirou print do meu perfil na privacy e falou pra ela. Minha mãe me chamou pra conversar, foi todo aquela coisa chata, assim, óbvio, porque minha mãe é uma pessoa mais velha, ela vem do interior, minha mãe tem quase 60 anos. Quando ela descobriu, ela ficou com medo, assustada, falou que eu ia destruir lares, destruir casamentos, que eu era uma puta, todas essas coisas ruins, ela falou isso pra mim. E eu não tentei brigar com a minha mãe nem falar que eu tava certa na época, porque eu entendo ela, eu acho que eu não saberia reagir se a mesma coisa acontecesse comigo, como aconteceu com ela, e ela é uma pessoa mais velha mesmo. E logo em dezembro a gente voltou a se falar. A gente ficou mais ou menos um mês sem se falar. Eu decidi contar o dia que minha mãe descobriu que eu vendia foto pelada na internet. Com aquela voz ainda que dava na época, tava na moda, que era uma voz alterada do TikTok. E eu contei aquela história, tipo, descaradamente que tinha acontecido comigo, com aquela voz toda errada do TikTok. E eu lembro que eu postei o vídeo, assim, fui pro shopping, isso foi questão de menos de 4 horas. Quando eu fui olhar meu celular de novo, eu dei um grito, porque eu não tirei um vídeo no TikTok. E do nada aquele vídeo tava com 700 mil visualizações. Eu pensei, meu Deus, todo mundo viu isso. Depois desse vídeo, não passou nem 2 semanas, e eu decidi trazer à tona também uma história dessa vez, mas era uma história que eu não tinha coragem de contar pra quase ninguém. E eu decidi contar pra internet toda. Era uma história do meu pai, eu criei até uma conta nova no TikTok, porque eu realmente queria fazer essa estratégia de as pessoas verem, ficarem curiosas ou horrorizadas com aquilo e pesquisarem sobre. Então eu decidi contar a história do meu pai, que não é nada demais, é só mais um pai que não deu atenção pra filha e entender a família. Mas eu decidi contar essa história, viralizou muito também, até foi por isso que uma das pessoas que trabalha comigo hoje em dia me conheceu. Então, isso é incrível como a internet pode nos levar a lugares diferentes. Aquele vídeo viralizou muito e as pessoas começaram a querer saber o resto da história, ou a me conhecer, ou a saber que fim deu a história do meu pai. E aí começaram a me seguir nas redes sociais e tudo mais. Essa foi a segunda vez que eu estourei a bolha novamente e aí comecei a ter uma venda e uma repercussão bem diferente. Só que a partir desse momento as pessoas perceberam que o que eu estava fazendo não era o correto, digamos assim. Porque eu tava contando uma história triste, mas ao mesmo tempo eu tava me promovendo usando uma camiseta da Privacy. Isso foi estratégia minha. Mas as pessoas não levaram isso muito de um lado positivo e começaram a me xingar na internet e todas essas coisas. Até que depois desse caso que aconteceu, eu vim pra São Paulo pela segunda vez na minha vida fazer algumas collabs com outros criadores e tudo mais. E a gente precisava de uma coisa nova que viralizasse tanto quanto o vídeo foi, tanto quanto a história do meu pai, só que uma coisa que viralizasse muito mais. Porque eu já tava ganhando dinheiro legal, já tava no top, mas eu precisava de mais. Porque na internet a gente é esquecida muito rápido, então a gente pode ser cancelada hoje, mas amanhã talvez as pessoas nem lembrem de ti e achem uma pessoa nova pra cancelar. Isso é a coisa mais comum do mundo. E eu precisava de uma coisa nova. Até que a gente teve a brilhante ideia de entrevistar pessoas na rua, na Paulista, porque eu não tenho... Na época, eu ainda tinha um receio de entrevistar as pessoas em Porto Alegre, que é a minha cidade, e a gente entrevistou aqui em São Paulo. Demorou, a gente ficou uma tarde toda procurando uma pessoa que aceitasse gravar aquele bendito vídeo. Ninguém aceitava, porque a gente estava no shopping, não é um lugar que as pessoas esperam ser entrevistadas. E aí até que um menino decidiu aceitar, a gente gravou o vídeo, foi super engraçado na hora e tal, eu gravei o vídeo, a gente ficou super feliz que tinha conseguido gravar pelo menos um vídeo aquele dia. Até que a gente foi pra casa, eu editei o vídeo e postei o vídeo. Quando eu fui almoçar no outro dia, o vídeo tinha viralizado, que eu queria, só que não tinha viralizado no TikTok. Tinha viralizado no Twitter e foi parar como uma das hashtags dos trending topics do Twitter como assédio.
E eu não pensava que o vídeo ia repercutir dessa forma, eu pensava que só ia ser mais uma coisa engraçada ou muito esculachada que eu tinha feito. Mas foi pego de uma forma que eu não imaginava. Eu fui literalmente cancelada por todo o Twitter, várias páginas falando, até choquei falando sobre mim, sobre assédio, sobre eu ter feito aquilo, que isso não era certo e tudo mais. E aí os meus amigos, as pessoas que gostam de mim, começaram a ficar preocupados comigo, que foi assustador um pouquinho, eu fiquei com medo, foi um momento que eu realmente senti medo, assim, do cancelamento e toda essa internet, que não tem limites. E aí eu lembro exatamente do momento que eu tava no Uber, indo pra casa, eu tava sozinha, e eu pensei muito sobre isso. Se eu parava de fazer esses vídeos, ou se eu continuava, ou se eu gravava um vídeo pedindo desculpas, que era que todos meus amigos estavam me pedindo pra fazer. Até que eu decidi não gravar um vídeo pedindo desculpas, porque eu lembrei de novo que as pessoas, elas veem o que elas querem na internet, elas acham que elas querem na internet. Então não adianta a gente gravar um vídeo pedindo desculpas, porque ninguém vai levar a sério. E talvez até ignorem esse vídeo. E aí eu continuei fazendo esses vídeos que eram combinados com as pessoas na rua, tipo, continuei, só que piores ainda. Aí a gente começou com um beijo-tapa, coisas piores, assim, que é minha perereca, a gente começou. E isso foi muito legal gravar esses vídeos no começo. Viralizavam todos eles porque eram coisas novas e diferentes, assim, pro Brasil. E deu muito certo. Existe o risco da generalização desse tipo de relação. De entender que toda relação eu vou poder porque eu tenho um a mais ali. Nesse caso é o dinheiro. Né? Eu acho que só fortalece essas relações que são extremamente capitalistas, porque a gente está falando um pouco do que é a prostituição. Né? Eu pago e você me dá da forma que eu exijo e eu mereço. E aí, quando sai desse contexto, dependendo da pessoa, não sabe como lidar. Né? Acha que sempre tem que se estabelecer em relações, né, essa dinâmica de poder. Eu posso, e você vem e me atende. E aí essas distorções, né, de ativo e passivo, dominador e dominado, né, os estereótipos de gênero, porque quem é que mais produz conteúdo? Sim, acho que mexeu com a minha confiança, assim, nos outros e, tipo, principalmente em homem. Eu tenho receio de, tipo, como é que eu posso explicar? Do que as pessoas vão pensar de mim. Parece que eu não ligo, mas às vezes eu ligo. E aí eu tenho receio hoje em dia de conversar com uma pessoa e aí falar pra ela o que eu faço e aí ela começar a me tratar diferente ou algo do tipo por causa do meu trabalho. Eu tô nem aí pra pessoa, né? Mas acaba acontecendo. E acho que isso que foi o que mais mudou psicologicamente. E também a questão de aceitação do meu corpo e da minha estética. Tipo, eu percebo que é uma coisa que antes eu não ligava tanto e hoje é uma coisa que eu me importo muito. Essa coisa das plataformas do online dá uma segurança porque eu tô aqui e outra pessoa tá do outro lado, né? Eu não sei como é que é a política, se a pessoa pode recusar determinados pedidos ou coisas assim do tipo. Acho que isso também deixa um pouco mais dentro de um lugar de consenso, né? Do que, de repente, uma menina ali fazendo um programa e a pessoa exigir e ela não querer isso virar um estupro, né? Enfim, então eu acho que existe essa simetria um pouco mais de segurança das pessoas que estão na plataforma. Mais psicologicamente falando, eu acho que engraçado, né? A gente está numa sociedade que é totalmente sexualizada, mas que também demoniza o sexo. Então, acho que são pessoas que infelizmente, por algum motivo, ainda ficam estigmatizadas. Né? Eu acho que a gente estigmatiza muito mais quem faz o conteúdo do que quem realmente consome. Porque se tem alguém fazendo, é porque tem alguém procurando, né? E aí entender o que faz essas pessoas procurarem, né? Que lógica é essa? E a gente fica muito mais na lógica do que as pessoas estão produzindo. A gente está num mundo que é capitalista, as pessoas precisam trabalhar, né? E aí falam assim, mas é um meio mais fácil. Eu não acho que é fácil. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas ficam extremamente expostas, né? Vulneráveis, frágeis ali.
Eu produzo conteúdo voltado à sexualidade e algumas vezes pensei em desistir pelo tanto de assédio, por tanto de encheção de saco, né? E olha que é uma outra ponta, de uma outra forma, etc. Então, eu acho que essa coisa do estigma pode pegar forte. E aí depende muito da estima que a pessoa esteja naquele momento. Tenha certeza do que você está fazendo, 100% absoluta, não tem volta. E, cara, tem muitas criadoras, tem mais de 100 mil criadores de conteúdo adulto na Privacy, então tu tem que ter um diferencial, que provavelmente é tu mesmo, então seja tu mesmo de alguma forma que vai dar certo. Beleza, então tu nunca, ou quase nunca vai me ver fazendo uma dancinha do TikTok, porque eu não sei dançar, e eu acho vergonhoso eu fazendo isso. E admiro muitas que fazem, então o que fez dar certo comigo foi usar o humor para dar certo.